Hoje iremos explorar um cenário bastante interessante e alternativo. E se o Brasil nunca tivesse privatizado várias das suas grandes empresas estatais? Como estariam essas empresas e o cenário econômico do país hoje? Por isso, vamos mergulhar nesta análise detalhada e discutir as possíveis consequências dessa decisão alternativa na economia e no acesso aos serviços básicos. Privatizações, tema quase sempre polêmico e que divide opiniões. Uns veem as empresas estatais como sinônimo de ineficiência e desperdício, apontando principalmente para os grandes esquemas de corrupção e entrega de serviços ruins e caros. Já outros temem que, ao privatizar, o governo se torne refém do mercado, potencialmente levando ao colapso econômico. Então, o que move ambos os lados? As empresas privadas tendem a focar em eficiência e inovação para maximizar os lucros e a satisfação dos acionistas, e isso muitas vezes se traduz em melhores serviços e produtos para os consumidores, mas pode também levar à exclusão de áreas menos rentáveis. E já as empresas públicas, quem assume esse papel é o governo e tem o benefício de poder priorizar objetivos sociais e estratégicos para o país, como a manutenção de serviços em áreas não lucrativas e também a geração de empregos. Enquanto as perdas em empresas privadas afetam os empresários, nos casos das estatais, os prejuízos são absorvidos pelo governo, ou seja, pelos contribuintes através dos impostos, e uma empresa privada deficitária tem seus dias contados e uma estatal deficitária pode ser mantida indefinidamente. E um dado importante é que hoje no Brasil existem mais de 400 empresas estatais, considerando União, estados e municípios, número muito elevado se comparado com o ambiente mundial. E no contexto histórico das privatizações inicialmente, é importante entender que as privatizações no Brasil ganharam força na década de 90 no governo do Fernando Henrique Cardoso, e essas privatizações foram motivadas pela necessidade de modernizar infraestruturas defasadas, aumentar a eficiência operacional e também reduzir a dívida pública, sob o argumento principal de que o governo deveria se desfazer de ativos que drenavam o tesouro público, reduzindo assim a dívida pública e permitindo um foco maior em áreas essenciais como educação e saúde. Empresas de telecomunicações, energia, siderúrgica e entre outras foram privatizadas nesse processo. E olhando para a estrutura das empresas, sem as privatizações, é possível que muitas dessas empresas estatais continuassem a enfrentar problemas de eficiência operacional, e a falta de competição poderia levar a uma menor inovação e atrasos tecnológicos, resultando em serviços de uma qualidade inferior para a população. E por outro lado, essas empresas poderiam ter se beneficiado de investimentos continuados do governo em infraestrutura, o que poderia, em teoria, melhorar sua capacidade operacional ao longo do tempo. E no impacto na economia, a manutenção das empresas sob controle estatal poderia ter impactos significativos na economia brasileira. Por um lado, o governo poderia manter uma fonte de receita e de empregos, o que é particularmente importante em tempos de crise, e por outro lado, a continuidade da prática de gestões menos eficientes e a possível falta de investimento adequado poderiam limitar o crescimento dessas empresas e, por extensão, da economia nacional. Outro fator é o endividamento e investimento público. Um dos principais argumentos a favor das privatizações foi a redução da dívida pública, e sem essas vendas o Brasil poderia enfrentar um nível mais elevado de endividamento hoje. Isso teria implicações diretas na capacidade do governo de investir em outras áreas vitais, como, por exemplo, a saúde, educação e infraestrutura, possivelmente resultando em um desenvolvimento social e econômico mais lento. E com as empresas ainda sob o controle do Estado, o governo poderia exercer maior controle sobre os preços dos serviços básicos como energia e telecomunicações, e isso poderia resultar em preços mais baixos para os consumidores, mas também poderia significar subsídios governamentais pesados que teriam que ser financiados por impostos ou dívida.
E lembrando que se você gosta desse tipo de assunto sobre economia e também quer aprender a investir melhor o seu dinheiro, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e também já senta o dedo aí no like, assim você consegue ajudar com que o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e acaba entregando para mais pessoas. E por último, mas não menos importante, é a competitividade internacional no cenário global, onde as empresas estatais brasileiras poderiam enfrentar dificuldades para competir com empresas privadas estrangeiras, que muitas das vezes têm acesso a mais capital, tecnologia avançada e processos de gestão mais eficientes, e a falta da privatização poderia deixar o Brasil em desvantagem em termos de inovação e capacidade de competir em mercados internacionais. E trazendo uma análise especificamente no setor de telecomunicações, se o Brasil não tivesse privatizado esse setor, o cenário hoje poderia ser drasticamente diferente. E antes das privatizações, o acesso à telefonia era algo caro e limitado, com longas filas de espera e serviço de qualidade questionável. E quem aí não se lembra que era algo tão caro que precisava incluir na declaração de imposto de renda e muitas vezes podendo parcelar sua linha telefônica em até 48 vezes. E sem a entrada de empresas privadas e o investimento subsequente, é provável que ainda enfrentássemos essas mesmas questões. Em um primeiro ponto, o atraso tecnológico. Empresas estatais sem a pressão competitiva do mercado muitas vezes têm menos incentivo para inovar. E no mundo das telecomunicações, isso significaria uma adoção mais lenta de novas tecnologias, como a internet de alta velocidade e a telefonia móvel. E o Brasil poderia estar bem atrás de outros países que incentivaram a competição e atraíram investimentos privados para essas tecnologias. E um segundo ponto é o acesso e custo, pois o monopólio estatal controlando a telefonia, os custos para os consumidores poderiam ser significativamente mais altos devido à falta de pressão para reduzir preços e melhorar serviços. E a falta de concorrência poderia resultar em tarifas elevadas e um acesso limitado à telefonia e à internet, especialmente em áreas rurais ou menos desenvolvidas economicamente. E uma outra análise fazendo um embate entre os Correios e empresas privadas de entrega como a Amazon. Os Correios, como empresa estatal, têm a responsabilidade de garantir a cobertura postal em todo o território nacional, incluindo áreas remotas e menos lucrativas, e apesar de desempenhar um papel crucial na integração nacional, a empresa muitas vezes enfrenta críticas por atraso nas entregas, problemas logísticos e greves frequentes que podem comprometer a qualidade do serviço, sem falar nos custos altos para se realizar o envio através desse sistema. E outro fator de crítica relacionado aos Correios são os frequentes déficits, que só em 2023 foi de quase 600 milhões de reais. E já as empresas como a Amazon têm transformado o setor de logística e entrega com investimentos maciços em tecnologia e infraestrutura. A Amazon, por exemplo, oferece serviços como entrega no mesmo dia e rastreamento preciso de pacotes, o que eleva as expectativas dos consumidores quanto à rapidez e confiabilidade. E essas empresas operando no setor privado têm maior flexibilidade para inovar e ajustar suas operações, visando eficiência e satisfação do cliente. E outra grande comparação é a Petrobras e grandes empresas globais de petróleo, pois a Petrobras, apesar de ser uma das maiores empresas do petróleo do mundo e de ter realizado importantes descobertas de pré-sal, enfrenta desafios relacionados à interferência política e muita corrupção, que tem impactado na sua eficiência e reputação. Além disso, questões relacionadas à gestão de custos e investimentos necessários em tecnologia são frequentemente afetados por decisões políticas, e já empresas como a ExxonMobil e Shell, comparando com gigantes do setor, notamos que essas empresas privadas muitas vezes conseguem operar com uma maior eficiência graças a menor interferência política e foco intenso em inovação e rentabilidade. Elas investem significativamente em tecnologia de exploração e produção que otimizam a extração de petróleo e reduzem seus custos, o que as torna mais ágeis e competitivas
no mercado global. E podemos dizer que um grande exemplo de privatização pelo mundo aconteceu no Reino Unido durante o governo de Margaret Thatcher, que privatizou mais de 47 empresas estatais de grande porte, e esse número representa 2/3 do total de estatais existente em 1979, e o resultado disso tudo foram melhores serviços, preços mais baixos e mais investimento no mercado. Margaret afirmou que o Estado não deve fazer parte das atividades produtivas, pois o Estado não sabe e nem deve administrar empresas, e se tiver alguma, deve vendê-la. Ela acredita que se a empresa não dá certo, o risco deve ser do empresário e não de uma população. Embora a ideia de manter as empresas sob controle estatal possa parecer atraente para garantir a soberania e controle sobre recursos vitais, a experiência internacional mostra que a privatização, quando bem conduzida, pode trazer mais eficiência, inovação e capacidade de investimento. Claro que cada cenário tem suas vantagens e desvantagens, e o caminho escolhido depende de uma série de fatores políticos, econômicos e sociais. E este cenário hipotético destaca a importância de uma competitividade da inovação no desenvolvimento econômico. As privatizações, apesar de suas críticas, trouxeram investimentos significativos e melhorias na qualidade e no acesso aos serviços no Brasil, e sem elas o país poderia estar enfrentando um cenário de atraso tecnológico e exclusão digital mais acentuado. Mas, e na sua opinião, a privatização é algo bom ou ruim para o país? Você é a favor ou contra as privatizações das empresas estatais? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Espero que esse vídeo tenha te proporcionado uma visão interessante sobre o cenário alternativo para o Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar com que continuamos crescendo aqui no YouTube. E também já deixa o seu like e ativa o sininho, assim você será avisado toda vez que entrar vídeo novo por aqui. Esse é o canal Café com Investimento e até a próxima!